A Bíblia é um dos livros mais influentes e significativos da história humana, tanto em termos de impacto religioso quanto cultural. Para milhões de pessoas em todo o mundo, a leitura da Bíblia é uma prática central, que se manifesta não só em momentos de oração e reflexão espiritual, mas também em ações cotidianas e decisões de vida. Nesse contexto, afirmar que não ler a Bíblia é um vício pode parecer um conceito radical, mas é possível explorar essa afirmação a partir de diferentes perspectivas, refletindo sobre o significado da Bíblia para a vida do ser humano e o impacto que a negligência de sua leitura pode ter nas atitudes e valores pessoais. Primeiro, é importante entender o conceito de vício. Vício não se refere apenas a comportamentos físicos, como o uso de substâncias psicoativas, mas também a padrões repetitivos e prejudiciais de comportamento mental e emocional. Um vício pode ser algo que toma o controle da pessoa, prejudicando seu bem-estar, suas relações e sua capacidade de crescer. É uma dependência de algo que, em vez de ajudar, limita e prejudica o indivíduo. No caso da leitura da Bíblia, não se trata apenas de uma prática religiosa ou intelectual, mas de uma ferramenta fundamental para o autoconhecimento, a evolução moral e o fortalecimento espiritual. Para os cristãos, a Bíblia é mais do que um livro sagrado. É um guia para a vida, uma fonte de sabedoria eterna e um meio de conexão com o divino. Ela oferece princípios que ajudam os crentes a entender seu propósito, suas responsabilidades e como viver de maneira ética e justa. As Escrituras abordam temas fundamentais como o amor ao próximo, a busca pela verdade, o perdão, a justiça e a compaixão. A leitura diária da Bíblia permite que os indivíduos se lembrem desses princípios e os apliquem em suas vidas, tornando-os mais conscientes de suas ações e escolhas. Em um mundo repleto de distrações, consumido por informações superficiais e frequentemente contraditórias, a Bíblia oferece uma base sólida. Ela é uma âncora que impede que a pessoa seja levada pelas correntes da sociedade, muitas vezes marcada pela superficialidade e pela busca incessante por prazer momentâneo. Não ler a Bíblia, portanto, pode ser visto como uma forma de se desconectar dessa fonte vital de sabedoria e orientação. O impacto da falta de leitura bíblica. Quando alguém opta por não ler a Bíblia, está perdendo uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias antigas, mas um manual para viver em harmonia consigo mesmo, com os outros e com Deus. Ela oferece conselhos práticos para enfrentar os desafios da vida cotidiana, sejam eles emocionais, psicológicos ou espirituais. A ausência dessa leitura pode resultar em uma vida sem direção, repleta de dúvidas e inseguranças. Muitos que não se dedicam à leitura bíblica frequentemente buscam respostas em lugares errados, seja em filosofias vazias, em ideologias passageiras ou em comportamentos autodestrutivos. A Bíblia também desempenha um papel importante no fortalecimento da fé. Para os cristãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Sem a leitura da palavra, é fácil perder a conexão com essa fé, que não se baseia apenas em sentimentos, mas em uma compreensão profunda da palavra divina. A oração e a meditação nas Escrituras são fundamentais para a edificação espiritual. Quem não lê a Bíblia corre o risco de se afastar dessa fonte de poder espiritual e, ao fazer isso, pode se encontrar em um estado de estagnação ou até de retrocesso espiritual. Uma das grandes barreiras para a leitura da Bíblia hoje em dia é o ambiente de distrações constantes que vivemos. A era digital
trouxe muitos benefícios, mas também criou um cenário onde a atenção das pessoas é constantemente dividida entre diversas fontes de informação. Redes sociais, entretenimento online, jogos e até as exigências do trabalho e da vida cotidiana roubam o tempo e a energia que poderiam ser dedicados à reflexão espiritual. Nesse cenário, a leitura da Bíblia muitas vezes é relegada a segundo plano, ou mesmo esquecida. Esse comportamento de negligenciar a Bíblia pode ser comparado a um vício. Muitas pessoas, em vez de se voltarem para a palavra de Deus, acabam se entregando a hábitos que, embora proporcionem prazer momentâneo, não oferecem substância ou crescimento real. As distrações modernas criam uma espécie de vício do imediatismo, onde a satisfação instantânea substitui a reflexão profunda e a conexão espiritual duradoura. Esse vício, embora pareça inofensivo à primeira vista, pode ter consequências a longo prazo para a saúde espiritual e emocional das pessoas. A resistência ao vício da distração. Romper com o vício da distração é uma tarefa desafiadora, mas é necessária para quem deseja aprofundar sua vida espiritual e moral. Para muitos, isso significa fazer escolhas conscientes, desligar-se das redes sociais, reservar um tempo diário para a leitura da Bíblia e buscar de fato a sabedoria divina. A resistência a esse vício não é apenas uma luta contra o que é nocivo, mas também o esforço em direção ao que é mais profundo e significativo. A prática diária de leitura bíblica se torna uma forma de se purificar de influências externas que não contribuem para o crescimento pessoal e espiritual. Não se trata de ler a Bíblia por obrigação, mas de se alimentar espiritualmente, assim como uma pessoa que se alimenta fisicamente para manter a saúde. O vício da distração moderna tem sido um dos maiores obstáculos para uma vida espiritual plena, e a leitura da Bíblia oferece uma maneira de resistir a essa pressão constante de superficialidade. A Bíblia como remédio para as aflições humanas. Outro aspecto importante a considerar é que a Bíblia oferece respostas e conselhos para as aflições humanas mais profundas. O ser humano é um ser complexo, com sentimentos, medos, ansiedades e dúvidas. Ao longo da vida, todos enfrentam momentos de dor, perda e sofrimento. A Bíblia, com suas palavras de consolo, orientação e esperança, pode ser um verdadeiro remédio para as aflições do coração. Passagens como o Salmo 23, que afirma: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ou Filipenses 4, 6-7, que diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus", oferecem alívio e perspectiva. Sem a leitura dessas passagens, a pessoa pode sentir-se sozinha e sem esperança diante das dificuldades da vida. Quando não lemos a Bíblia, estamos ignorando esse recurso poderoso. A vida se torna mais difícil, pois as pessoas tentam lidar com seus problemas usando seus próprios recursos limitados. O vício da autossuficiência pode, então, se tornar ainda mais prejudicial, já que não buscamos o auxílio divino que está ao nosso alcance. Ao contrário, a leitura da Bíblia nos lembra da presença constante de Deus e da promessa de que Ele estará conosco em todas as circunstâncias. A necessidade de disciplina e compromisso. Como qualquer prática transformadora, a leitura da Bíblia exige disciplina e compromisso. Muitas pessoas começam a ler as Escrituras com boas intenções, mas logo se desmotivam devido à falta de tempo ou à dificuldade em entender certas passagens. No entanto, a disciplina de se dedicar à leitura diária da Bíblia, mesmo que por pouco tempo, pode trazer benefícios profundos ao longo do tempo.
A Bíblia não é um livro fácil de entender em sua totalidade, mas é uma jornada de descoberta. Quem persiste na leitura experimenta um crescimento contínuo, como uma planta que, ao ser regada, vai florescer e dar frutos ao longo do tempo. Nesse sentido, a leitura da Bíblia se torna uma prática espiritual que requer esforço, mas que traz frutos abundantes. Ela combate o vício das distrações e nos conduz a uma vida mais plena e focada no que realmente importa. Em suma, a afirmação de que não ler a Bíblia é um vício é uma reflexão sobre como a falta de uma prática de leitura bíblica pode afetar negativamente a vida de uma pessoa. A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas uma fonte inesgotável de sabedoria, orientação e cura espiritual. Negligenciar essa leitura pode ser comparado a um vício, pois impede que o indivíduo experimente o crescimento e a transformação que vem com a conexão com a palavra de Deus. Em um mundo onde as distrações são abundantes, a leitura da Bíblia oferece uma oportunidade de resistir ao vício da superficialidade e da busca por prazeres temporários. Ela nos chama a uma vida mais profunda, mais significativa, mais alinhada com os princípios de amor, justiça e verdade. Portanto, mais do que uma prática religiosa, a leitura da Bíblia é um convite à verdadeira liberdade espiritual e à transformação pessoal.